Olá, pessoal. O meu nome é Bruna de Souza Mello. Eu estudo Letras, Língua Portuguesa na UFRN e apresento para vocês o meu plano de aula em vídeo, elaborado como avaliação da disciplina de Estágio em Ensino Fundamental, ofertada no semestre 2022.1 pela professora Sâmia Sulaiman. O plano foi pensado para uma turma de nono ano da Escola Estadual de Jamoranha Marinho, no bairro do Pitimbu, em Natal. A minha supervisora, a professora Sinara, sugeriu que eu elaborasse uma atividade sobre o gênero crônica, como uma revisão para os alunos sobre uma matéria já dada. Eu usei essa ideia como uma oportunidade de também fazer os alunos praticarem o uso de figuras de linguagem, conteúdo visto de forma teórica nas aulas que eu observei na escola. A crônica escolhida para o plano de aula foi Progressão, de Luiz Fernando Veríssimo. Entre os objetivos da aula, eu pensei em proporcionar aos alunos o contato com o gênero literário crônica, também em promover a produção e também a socialização de textos literários autorais dos alunos, e incentivar nos alunos o exercício da linguagem figurada, para que eles não ficassem somente vendo a teoria de quais são os tipos diferentes de figuras e pudessem realmente se apropriar dessa linguagem. O plano está em conformidade com os seguintes objetos de aprendizagem da BNCC: reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos, e estratégias de produção, planejamento, textualização e revisão e edição. Logo, as práticas de linguagem a serem trabalhadas também de acordo com a BNCC são a leitura e a produção de textos. As habilidades presentes na BNCC a serem desenvolvidas pelos alunos são analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero e também engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita. Quanto às etapas da aula e a sequência de atividades, o primeiro passo é solicitar a 2 alunos uma leitura voluntária da crônica Progressão. Essa etapa é feita por 2 alunos porque a crônica é predominantemente um texto de diálogo. Essa etapa deve durar cerca de 5 minutos. O passo 2 é dar tempo aos alunos para a resolução em duplas da atividade baseada no texto lido. Essa etapa deve durar cerca de 20 minutos. A atividade é composta por uma questão de interpretação textual e a outra questão é a produção textual, que segue as mesmas ideias presentes no texto, sendo que com a voz dos alunos. Pedir para eles falarem sobre uma situação do cotidiano deles, que faz eles ficarem com muita raiva, sendo que eu vetei o uso da palavra raiva, para que eles pudessem utilizar outras palavras ou mesmo outras ideias para expressar esse sentimento. O terceiro passo é solicitar às duplas que leiam em voz alta as suas produções textuais para a turma, uma etapa que deve durar cerca de 15 minutos. Por fim, o quarto passo é solicitar a opinião dos alunos sobre o processo de escrita e também do processo de compartilhamento dos textos, mediando e relacionando as falas dos alunos para que haja o reforço de uma ideia de coletividade da experiência. A ideia é que, além de escreverem, os alunos também possam compartilhar um pouco da sua voz nos textos, para causar identificação com seus colegas e gerar um momento de socialização. A expectativa de aprendizagem, com relação aos alunos, é a escrita de textos com linguagem figurada, que demonstrem mais criatividade no uso da língua, também o conhecimento e o uso dos recursos linguísticos próprios do gênero crônica, que é um gênero que fala sobre cotidiano, predominantemente, a leitura em voz alta também das produções literárias, e, por fim, a escutativa, socialização e fortalecimento das relações interpessoais por meio da leitura. A ideia é que sejam avaliados a participação na leitura inicial da crônica, a resolução das questões da atividade, o uso de linguagem figurada na produção textual, a leitura do texto produzido para os colegas em voz alta e os comentários e análises sobre os processos realizados em sala. Para elaborar esse plano de aula, eu me baseei no documento do Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, também num livro de Natalie Goldberg chamado Escrevendo com a Alma, que fala sobre a escrita criativa, e na própria crônica Progressão, de Luiz Fernando Veríssimo. Muito obrigada.